Jogar na tela. A inteligência artificial e as novas habilidades do profissional de atendimento. Esse treinamento ele foi idealizado com base nas nossas últimas experiências aí nos últimos 2 anos de consultoria, né? Nós somos uma empresa que a gente não só organiza cursos, ministra cursos e treinamentos, mas a gente também desenvolve projetos de consultoria para ajudar empresas a desenvolverem as suas equipes, a implantar processos de trabalho eficientes. Né? Então, nessas últimas experiências que nós tivemos, como é que está aí? Tá tudo certo aí com a gente, o áudio? Sinalizem aí, vocês que estão online, se o áudio está ok. Vamos lá, sinalizem para mim. Vamos lá, pessoal, me ajudem, que o nosso retorno aqui está... Vamos lá, pessoal. Ele me mandou mensagem dentro do WhatsApp, dizendo que o áudio estava duplicado. Sinalizem aí para mim, vocês que estão online. Eu vou continuar aqui, tá? Se tiver algum problema, a gente retorna. Agora sim, para a Eliane está sendo duplicado. Deve ser lá com ela, pede para ela atualizar. Pede para atualizar lá o reiniciar lá o dispositivo dela. Se ela está usando o computador, o telefone, por isso ela está com 2 janelas abertas. Bom, gente, vamos lá. Voltando aqui. Nessas nossas experiências, a gente deparou com novos desafios, né? Desafios na contratação de mão de obra, no cliente, né? As novas exigências do cliente. O mercado ele mudou muito aí nesse pós-pandemia, né? Então, com base nisso, eu pensei, a gente precisa inovar o nosso conteúdo, né? Porque eu acho que aquele conteúdo nosso de recepcionista para a área da saúde, que é muito bom, né? Se vocês quiserem fazer, também podem fazer, ele está disponível online. Mas a gente precisa incluir outros assuntos, falar de outras coisas, atualizar esse conteúdo. Então, vamos lá, seguindo aqui com o nosso conteúdo. Antes de tudo, da gente falar do novo, né, vamos entender o que é recepcionar um paciente. Segundo essa definição aqui, recepcionar um paciente significa acolhê-lo de forma calorosa e profissional no ambiente de atendimento. Proporcionar-lhe uma experiência positiva desde o primeiro contato. Envolve não apenas o ato de cumprimentar o paciente de maneira eficiente, garantindo que ele se sinta bem-vindo e seguro durante toda a sua interação com a clínica ou hospital. Então, recepcionar um paciente significa acolher o paciente. Né? E o que vem acontecendo? Com a chegada da tecnologia, né,
e da inteligência artificial, porque hoje esses robôs que fazem um atendimento já conseguem identificar aquela necessidade do cliente e dar uma resposta apropriada, exclusiva para aquele cliente, e isso está crescendo de forma muito significativa, né, até por causa do time, né, porque o cliente ele precisa receber a resposta da sua pergunta, né, da sua dúvida de forma imediata, senão ele vai para outro fornecedor. Então, a gente aqui, na nossa própria experiência, né, de vida, né, a gente vai marcar uma consulta, você manda uma mensagem no WhatsApp para um, demora 1 minuto, 2 minutos, não respondeu, a gente já manda para outro. Então, essa demora no atendimento no WhatsApp representa uma perda muito grande de clientes que vão para outro. Então, para resolver esse problema, existe a automatização, né, do atendimento, onde existe uma pronta resposta imediata quando o cliente faz ali a sua pergunta, né, e aí tem os links em que ele pode clicar, né, ele pode fazer a sua pergunta, o próprio robô responde, né, e aí no final que entra o humano, né, para endossar, para tirar as dúvidas ali daquele cliente ali de forma mais pessoal, né. Então, muita gente pergunta assim, nossa, a pessoa manda mensagem no WhatsApp e já agenda a consulta tudo de forma automática. Onde é que fica o atendente, o recepcionista? Como é que a gente fica aí nesse meio, né? Então, o atendimento ele passa a ser mais humano, mais presente, aquela coisa mais colada no cliente. E isso eleva o nível do atendimento, porque o atendente, né, o recepcionista, ou o atendente ali do call center, secretária, ela não faz mais só o papel de atender como antigamente, né? A Priscila vai falar sobre isso mais adiante. Não é só atender o cliente, né? O cliente chega ali, faz aquela parte inicial do processo, preenche a ficha e tal, e espera. Não, né? Existe algo além disso. E é disso que a gente vai falar aqui. Então, aqui quais são as novas habilidades? Primeiro, aqui, uma visão mais ampla em um ambiente complexo e dinâmico, como o da saúde. A amplitude da visão é uma habilidade crucial para profissionais de atendimento. É você ter a visão do todo, a visão do cliente, saber olhar para o cliente e identificar que cliente é esse, quais são as necessidades dele, o que ele está buscando, de que forma eu posso ajudar esse cliente. A capacidade de enxergar além do imediato, compreendendo o contexto geral e antecipando desafios, é essencial para a tomada de decisões. Segundo ponto, a empatia. Sempre a empatia ela está incluída, né? Sempre que a gente fala sobre o cliente. E a empatia, ela muitas vezes é interpretada de forma equivocada. Realmente, entender o que é empatia é um processo difícil, porque empatia não é só se colocar no lugar do outro, sendo outro, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Estou me colocando no lugar do outro, mas sendo você, né? Se eu fosse fulano, não faria isso. Mas empatia não é isso. Empatia é se colocar no lugar do outro, sendo o outro, com as demandas que ele tem, com as preocupações que ele tem, com a doença que ele tem, com a família que ele tem. E isso não é fácil. Não é fácil você se livrar dos seus conceitos, dos seus preconceitos, zerar isso e olhar para aquele cliente como humano, entender as demandas dele. A gente tem uma cultura de um olhar muito crítico para o outro. A gente olha para o outro comparando
com a gente mesmo ou comparando com quem a gente conhece, né? Mas não olha para o outro de forma livre, né, de tudo isso, olhando para o outro puramente como ele é. E esse é um processo difícil, é uma coisa que é desenvolvida aí, com a prática ao longo do tempo, né? Mesmo eu tenho mais de 20 anos na área da saúde, e estudo muito sobre o comportamento humano. Às vezes eu me me vejo numa situação dessa em que eu estou com aquele olhar de julgamento para com o outro, né? Então, esse é um processo realmente difícil e que a gente precisa sempre estar fazendo uma autoavaliação, analisando o nosso comportamento e criando caminhos aí para melhora, né, no relacionamento. Quando a gente fala de empatia aqui, é que a gente está falando do cliente, porque o cliente é o centro. Mas isso é para tudo na vida, nas suas relações familiares, nas relações de trabalho com seus colegas, né, na vida, né, quando você está atuando como cliente, como consumidor, né? Então, trabalhar em empatia é um benefício não só para o cliente, né, mas para você também como profissional. Então, entendendo aqui a definição aqui, né, a empatia é uma competência fundamental para recepcionistas, secretárias. Ela permite entender as necessidades, preocupações e expectativas dos pacientes, profissionais e demais stakeholders. Stakeholders significa todas as pessoas envolvidas ali no processo, sejam pessoas externas ou internas. Terceiro ponto aqui é a capacidade de criar relacionamentos. Tem uma frase, né, que em alguns lugares que se você pesquisar aí sobre mim, você vai ver essa frase, né, que eu sempre falo, tudo é relacionamento, queira você ou não. Então, relacionamento é o que faz a gente crescer, desenvolver, né? Você pode ter muito conhecimento, estudar na melhor escola, na melhor universidade, fazer os melhores cursos, mas se você não souber se relacionar, isso de nada vai servir, né? E você vê, às vezes, muitos profissionais que não têm tanto conhecimento, mas que eles conseguem prosperar e seguir bem no mercado corporativo. Por quê? Porque essa pessoa sabe construir relacionamentos. Então, a capacidade de criar relacionamentos, a capacidade de construir e manter relacionamentos saudáveis é essencial para o profissional de saúde. Através do estabelecimento de parcerias, colaboração, é possível criar uma rede de apoio e de troca de conhecimento, beneficiando as organizações através de melhores resultados. Quando você estabelece bom relacionamento, não só com o cliente, mas com seus colegas de trabalho, né? A gente encontra muitas vezes nos nossos clientes dificuldade, né? Problemas entre departamentos, principalmente recepção e faturamento. Fica aquele embate, né? A gente tem até uma aula falando sobre isso. Aquele embate, né, da recepção e faturamento e tal, né? Porque o que falta é conhecimento mesmo, né? A recepção não conhece e nem reconhece o trabalho do faturamento, e o faturamento a mesma coisa. Então, quando a gente fala de criar relacionamentos, estreitar essa relação entre os departamentos que são ligados, né? A recepção, ela tem ligação com o faturamento, com a equipe médica e com outros setores, né? Dependendo aí da especialidade, né, que se atua, né, do nicho, do negócio, enfim. E também externos, né? Quem trabalha com convênio, com plano de saúde, precisa lidar com os convênios. E quando você estabelece uma boa relação com a operadora de saúde, né, facilita bastante aí, né, quando você tem algum problema, algum impasse, você tem algo para resolver, né? Se você estabelecer uma boa relação lá com a operadora de saúde, com uma pessoa lá que cuida lá
da carteira onde a sua clínica e tal está inserido, vai te ajudar, né? Agora, se você cria um problema ali naquela relação, aí já dificulta, porque quando você precisar de ajuda, existe aí um constrangimento, você fica constrangido de pedir, porque sabe que aquela pessoa talvez não vai fazer aquilo para você, né? E aí fica aquele impasse que é uma coisa que não leva a nada, né? Só traz prejuízos. A quarta habilidade aqui que eu trouxe é a capacidade de questionar. Fazer perguntas, né? Sair da zona de conforto, entender o que está acontecendo, questionar o porquê das coisas, por que eu faço isso, por que precisa ser dessa forma, qual a importância disso, qual é o final desse processo que eu faço. Não é só fazer aquela parte e não olhar mais em volta, né? É fazer aquela parte entendendo o todo. Então, é questionar, sair da zona de conforto e desenvolver a curiosidade intelectual. Eu gosto muito desse termo, né? Curiosidade intelectual, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui desde criança. E eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e essa curiosidade facilitou o meu crescimento na minha profissão. Né? Com 17 anos eu já liderava 30 pessoas, né, numa empresa, com 17 anos, numa época em que mulher no mercado de trabalho era ainda um problema grande, líder então um problema maior, e com 17 anos maior ainda. Então eu enfrentei muitos desafios, mas eu cheguei nessa etapa por causa da curiosidade intelectual. Eu sempre estava colada com o líder, né? Sempre que o líder precisava de alguma coisa, eu estava ali prontamente para ajudar, ficava sempre observando, e sempre que tinha um pepino e tal, eu estava ali, e acabou que eu era a central dos problemas. Tudo que era problema era a Daniela que resolve. Então, isso trouxe para mim uma responsabilidade muito maior, né, de alcançar a liderança muito cedo, porque eu era a pessoa que resolvia todos os problemas. Então, a curiosidade intelectual eleva muito seu potencial aí de desenvolver na carreira. Quer falar alguma coisa, Priscila? Falando sobre essa questão de curiosidade, de questionamento, é muito importante que vocês desenvolvam mesmo essa habilidade, porque o nosso trabalho ele fica mais otimizado, o tempo fica de forma mais light, é mais light trabalhar, é mais leve o trabalho quando você sabe o que você está fazendo, o porquê que você está fazendo aquilo ali. Eu tenho que colocar a data de nascimento do paciente aqui, por quê? Eu preciso entender por quê, porque a data de nascimento do paciente vai me informar a idade dele, etc. É só um exemplo aqui bem básico, só para vocês entenderem que é necessário que eu entenda por que o nome da mãe serve como identificação, né? A gente usa hoje o nome da mãe como critério de identificação, por quê? Porque outras pessoas podem ter o mesmo nome que eu. Então, eu ainda recebo esse tipo de questionamento do próprio paciente, que quando é um paciente, por exemplo, que é internacional, ele não entende por que a gente usa o nome do pai e da mãe no nosso prontuário, nos nossos documentos, porque o documento internacional não vem com o nome do pai e da mãe. Então eles dizem, mas o meu pai e minha mãe morreu. Não faz diferença. Para a gente faz, porque a gente precisa saber se outra pessoa tem o mesmo nome que o dele, a gente diferencia pelo nome do pai ou da mãe, dependendo do critério do hospital. Então, assim, são inúmeras coisas que, se você pergunta e você tem a resposta, um paciente que vai chegar perto de você no momento de dúvida, você tem como responder. Então, é importante que você questione para você saber qual é o seu trabalho e poder diferenciar o seu atendimento através da sua disponibilidade de ajudar no conhecimento do paciente. O paciente ele não tem obrigação de saber a nossa burocracia, mas a gente tem obrigação de ensinar ele como funciona. Muito bem pontuado aí a Priscila.
Então, continuando aqui, questionar práticas estabelecidas, desafiar paradigmas e buscar constantemente a melhoria são atitudes fundamentais aí para impulsionar a qualidade do cuidado. A quinta habilidade aqui é a automotivação. Muita gente fala que a motivação vem de dentro. E realmente, se você é uma pessoa motivada, você tem um olhar diferente né, para as coisas, né, por tudo que acontece, né, em volta, acontece com você, tem um olhar diferente. Diferente daquela pessoa que está sempre para baixo, né? Então, tudo que acontecer, ela também vai achar que é ruim, acaba atraindo também mais coisa ruim para si mesmo, né? Então, o que é a automotivação? Manter-se motivado diante dos desafios, das pressões do ambiente de trabalho, porque a gente trabalha num ambiente de pressão, né, o tempo todo, é pressão de todo lado. Um dos segredos para manter a automotivação é o propósito. Uma pessoa que não tem propósito, né, é muito fácil ela se desmotivar. Porque quando você tem um propósito, pode ser a coisa mais simples. O meu propósito é dar a melhor educação para os meus filhos, colocar ele na melhor escola, oferecer o melhor para ele. Isso é um propósito. Então, você vai trabalhar sabendo que, através do seu trabalho, você vai proporcionar isso para os seus filhos. Então, isso já é uma motivação enorme, né, para se manter empregado ali, diferente de uma pessoa que não tem propósito nenhum, né? Então, para ela, tanto faz, está empregada, não está. Se ela for mandada embora, está tudo bem, ela não está nem aí. Então, é uma pessoa que falta compromisso. Então, qualquer problema que acontece, essa pessoa ela pode desanimar, ela pode cair fora, né? Aquela pessoa que a gente não pode contar. Então, ter um propósito faz você se conectar melhor aí com o trabalho, né? E se manter motivado e buscar sempre o crescimento profissional. Tem perguntas aí? Até o momento não, o pessoal está bem devagar. Acho que o pessoal não tomou café ainda. Ainda mais hoje que está friozinho. Aqui no Rio está friozinho. Eu tô achando que tem gente que está assistindo o curso debaixo do cobertor, deitado. Provavelmente. Vocês podem colocar aí suas dúvidas, não só dúvidas mesmo, mas também compartilhar suas experiências, tá? Isso que enriquece o nosso treinamento aqui, tá bom? Sexta habilidade, criatividade para resolver problemas. É uma das coisas que eu falo muito, né, nos treinamentos. A nossa mente, ela precisa ser elástica, né? Que a gente fala do... esqueci o termo agora. Qual é o termo, Priscila? Quando a gente fala uma mente flexível. Eu vou lembrar. A nossa mente, ela precisa ter flexibilidade. E é uma das coisas... Dinâmica? Não. Eu vou lembrar. Chega lá na frente, eu lembro. Qual é a palavra, hein? Vamos fazer a enquete. Qual é a palavra que a Daniela esqueceu? Coloca aqui nos comentários. Quem adivinhar vai ganhar um chocolate. Bom, quando a gente fala de criatividade, a nossa mente, ela vem sendo educada, né, ao longo da vida, né? Então, dependendo de como foi a sua educação na sua infância, tem gente que que é muito adaptada a rotinas, a tudo certinho, né? Essa pessoa ela tem mais dificuldade a lidar com as diversidades, porque ela está caminhando, né, numa rotina, e aí quando vem uma dificuldade ali, uma interferência, quando acontece alguma coisa nova, e desestabiliza ali, e pode demorar um tempo a essa pessoa a assimilar isso, né, e tomar uma decisão.
Então, quando falamos de criatividade para resolver problemas, porque na área da saúde a gente tem problema todo dia, né? Todo dia é uma coisa nova. Por mais que a gente se prepare para aquilo, né? Por mais que haja treinamentos e tudo mais, sempre vai acontecer uma coisa nova. Então a gente precisa estar preparado para isso, a nossa mente precisa estar livre para isso. Só que se você é uma pessoa que está preso ali a uma rotina, a sua mente ela demora a startar uma solução na hora que o problema acontece. E isso é ruim, né? Porque no ambiente ali da clínica, do hospital, o time tem que ser muito rápido. O problema aconteceu, você já tem que rapidamente ali encontrar uma solução para resolver aquela situação. Então, quanto mais você desenvolver a sua mente, o lado criativo, mais rápido você vai ter as respostas para um problema. Antes eu achava que as pessoas que fugiam dos problemas funcionários, que é muito comum, né? Aparece um problema, some todo mundo, ninguém responde, deixa o cliente sem resposta, e isso é uma fuga. Antes eu achava que era incompetência. Não, o profissional é incompetente, né? Depois, ao longo estudando sobre comportamento, uma incompetência é uma fuga. A pessoa não sabe lidar com aquele problema, então ela foge do problema. E o que a gente precisa ser treinado, educar a nossa mente, a enfrentar as situações, por mais complexas, difíceis que sejam. Enfrentar. Por isso que o trabalho em equipe nesse momento também é importante, porque o colega pode contribuir nesse momento. Um colega pode salvar você de uma situação difícil, em vez de fugir da situação difícil. Muitas vezes está ali um funcionário resolvendo uma situação, um problema ali com o cliente, e o suporte dele foi embora, porque as outras pessoas estão apavoradas, não, deixa ele lá sozinho se virar. Vou meter o pé daqui, deixa o cara sozinho. E isso é muito ruim, né? A equipe ela precisa se unir nesse momento. Então, se aquele colega ali não está indo muito bem naquela negociação, em lidando ali com aquele problema com o cliente, um colega pode chegar, amigo, deixa que eu atendo. Tira o colega de campo e continua ali aquele atendimento, né? Então, quando a equipe é unida e treinada e capacitada para isso, né, porque isso é um combinado, né, porque se não for combinado, aí tem aquela questão que o outro pensa, que o outro está se metendo no trabalho dele, aí fica aquela situação assim ruim que é pura bobagem, né, que não leva a nada. Então, isso precisa ser muito discutido entre a equipe fazer alianças entre si, né, formar uma quadrilha mesmo, como eu falo, né, para poder resolver essas situações de conflito. Tem questões aí? A Márcia lembrou de resiliência. Resiliência, é isso. Aí, ganhou chocolate, ó. Resiliência, era isso mesmo. A gente vai ter que dar um jeito de mandar um chocolate para ela. Vou mandar um chocolate para ela. Anotem aí o nome dela que eu mando chocolate para ela. Márcia Guilherme. Isso aí. Então, nossa definição aqui permite encontrar soluções inovadoras para problemas complexos, pois muitas situações são únicas. Lidar com pacientes, familiares e colegas exige flexibilidade mental para adaptar-se a desafios imprevistos. A 7ª nova habilidade que eu coloquei é a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Sabe aquela situação assim, tem 10 anos que eu faço isso, eu trabalho com isso há 10 anos. Isso aí acabou, já acabou há muito tempo, agora é inaceitável, né? Não tem mais como viver desse jeito. O mercado, as empresas, os clientes estão mudando numa velocidade muito grande. Às vezes você implanta um processo e está fluindo muito bem, daqui a pouco aquilo não está dando mais certo,
né? E aí você tem que criar novas soluções, novos processos, estudar mais sobre aquilo. Então, o mercado está em constante mudança, em constante movimento, e a gente precisa desenvolver essa capacidade de aprender, desaprender e aprender novamente. E eu sei que é difícil, principalmente pessoas que gostam de estar ali na zona de conforto, gostam das coisas certinhas, organizadas, né? Eu sei que é um processo difícil, mas a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Acontece muito porque as empresas usam muitos sistemas, né, de trabalho, software. Aí a empresa implantou um software, você aprendeu sobre aquilo, levou um tempo ali para aprender, fez treinamento e tal. Quando está redondinho, você está sabendo de tudo, aí daqui a pouco a empresa vai, muda o software, aí tem que fazer tudo de novo, todo o processo novamente. Então, a gente precisa estar aberto a isso. Então, aqui eu não... Aqui está a descrição, aqui eu não mudei, né? Vamos passar para a comunicação. Depois eu acerto no slide e mando atualizado para vocês. Comunicação. A gente falou lá na frente, né? Voltando aqui. Capacidade de criar relacionamentos. Como é que a gente cria relacionamentos? Através da comunicação. É saber transmitir informações de forma clara, empática, acessível. Isso é fundamental para promover a compreensão dos pacientes. Saber se comunicar, explicar detalhadamente, procurar observar o cliente para ver se ele entendeu aquilo que foi dito. Isso é fundamental para evitar problemas. A gente vai falar mais adiante sobre, quando a gente falar de comunicação estratégica, a gente vai esmiuçar mais esse assunto. Comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Às vezes você fala uma coisa, mas o outro entendeu completamente diferente. Então, a comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Compreender esse conceito nos faz estar constante questionamento sobre a efetividade da nossa comunicação. E acho que a última habilidade é a gestão do tempo. A gestão do tempo, eu costumo dizer que o tempo, a gente não gerencia o tempo, a gente gerencia as atividades que a gente tem em relação ao tempo. Porque o tempo é o mesmo para todo mundo. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, né? Então, o tempo é igual para todo mundo. A diferença é como eu organizo as minhas atividades em relação ao tempo. Então, a gente está aí com uma evolução, né, da tecnologia, da inteligência artificial, automatizando as tarefas mais simples, as tarefas repetitivas, as tarefas administrativas, e isso ajuda a otimizar o tempo. Então, esse tempo liberado é o tempo para que os profissionais possam se concentrar mais no cuidado ali do paciente. Então, tem aqui um exemplo, os chatbots, que são essa comunicação automática pelo WhatsApp ou por mensagem, baseados em IA, têm sido utilizados para auxiliar no agendamento de consultas, fornecer informações básicas, como condições médicas, responder a perguntas frequentes. Então, isso tem ajudado muito esse processo, liberando esse tempo do profissional para se dedicar ao cuidado mais direto ao paciente. E aí fica a pergunta, será que seremos substituídos? Claro que não, né? A gente sempre vai precisar do ser humano ali, né? Numa das nossas conversas de consultoria, uma coisa que eu sempre falo, o cuidado que tem que ter,
a empresa contrata um serviço desse de inteligência artificial para se comunicar com o cliente pelo WhatsApp, mas só isso não é o suficiente. O cliente ele vai lá, ele agenda a consulta dele, mas e aí? Precisa ter um humano, alguém, para entrar com esse contato com esse cliente, confirmar aquele agendamento, se é isso mesmo, tentar antecipar aquela consulta, né, porque aí ele vai fazer o ajuste, o humano vai fazer esse ajuste da agenda, né, tenta antecipar a consulta, pergunta se tem alguma dúvida, o senhor ainda tem alguma dúvida, algo que eu possa ajudar? Esse contato com o cliente precisa existir. Não é porque tem ali uma ferramenta para fazer isso de forma automática que vai eliminar ali o atendente. Então, o atendimento ele vai ser mais refinado, né? Porque quem está atendendo é o robozinho lá que está atendendo. O que o atendente vai fazer? Vai fazer esse atendimento mais refinado. Aí tem uma frase aqui que eu li esses dias: em terra de robôs, quem tem coração é rei. Vamos lá, Priscila, pode falar. Em relação a isso, o robô ele vai diminuir o tempo que você precisa para atender o paciente, ele já vai te dar todo o trabalho pesado, ele vai fazer. O que você vai fazer depois, com o resultado do que ele colheu, ele quer agendar uma consulta, apertou o número 1. Aí ele está com uma doença assim, apertou o número 2. Você já vai saber todos os detalhes para entrar dentro do atendimento já com a necessidade do cliente resolvida. Olha, já percebi aqui que a senhora precisa disso, disso, disso. Então, vamos resolver da melhor forma possível. A senhora pode aguardar mais um pouquinho. Eu vou resolver aqui para a senhora tentar agilizar o que tiver que ser feito. É dessa forma, o robô ele vai te dar já mastigado e você só vai entrar com a compaixão, com a empatia, com aquilo que o paciente realmente precisa naquele momento. Isso aí, muito bem pontuado. O pessoal tem perguntas aí? Nenhuma. Só tá assim, nossa, deve ser frio. Vocês estão com um bloco anotando as coisas, caderninho? Vocês podem fazer pergunta aqui no chat, pode mandar áudio no WhatsApp, que a gente vai soltar aqui ao vivo. Não fiquem acanhados, fiquem bem dispostos, né? Aproveitem a oportunidade. Mesmo lá na frente, né? Mesmo que tiver já em outro conteúdo e tal, vier alguma pergunta sobre o conteúdo anterior, pode mandar. Não precisa ficar com vergonha, não. Isso aí, muito bem. Essa é uma oportunidade única, tá, gente? Oportunidades como essas é difícil, né, de acontecer. Agora a gente vai falar sobre o cliente, né? O cliente como centro ali do atendimento. O cliente no centro é colocar o cliente no centro das operações.